Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 8 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 5 minutos. No Brasil, 6 e 5 da manhã. Eu estou aqui no gráfico semanal. A gente está abrindo um candle comprador com boa parte do corpo real já para cima da MM200, que ficou lá em 22,861. E agora o preço está 24,156, com boa parte do corpo real ostentando uma protuberância acima da MM200 aqui no semanal, no RSI estocástico semanal. A gente está com a exponencial curta e lenta agressivamente migrando para os quadrantes mais tópicos aqui da métrica. Ou seja, gente, são vários sinais autônomos de fundo. Aqui no diário, olha o que está acontecendo. Nesse momento, a gente está estressando a upper, a linha superior do canal de Keltner, que voltou a embicar agressivamente para cima. A mediana também está promovendo já o cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. A inferior também já entrou dentro da nuvem, já deve promover o cruzamento. Na projeção, a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada. Isso aqui agora começa a abrir a chamada boca de jacaré. Esse cruzamento aqui das três linhas do canal contra a nuvem, a gente pode aguardar uma movimentação em termos de comportamento cotacional similar a esse cruzamento aqui que aconteceu em julho, começo de agosto de 2021, onde a BTC foi buscar o all-time high. Agora, na banda de VWAP mensal, a gente esgarçou literalmente a upper. Chegamos a fazer a máxima nessa madrugada em 24.189. Na verdade, nesse momento, a gente está esgarçando a upper, buscando novos máximos desse mês de agosto, que a gente está desenhando a banda de VWAP mensal. No nosso gráfico das VWAPs, eu avisei aqui no canal que a gente ia desenhar esse balezão aqui bonitão em direção à VWAP anual, que segue ali um pouco acima de 30 mil e que se confunde com essa camada congestional. Isso aqui está migrando como um grande balé em direção a 30 mil, que é onde está a VWAP anual. Aqui a gente deve encontrar um ponto de inflexão, não só porque está coincidindo com essa camada congestional, mas porque a VWAP anual é uma laje que vai bater, formar uma subonda para aí sim, numa onda subsequente, buscar essa camada congestional aqui no patamar de 38, podendo bater até 40 mil dólares. Gente, o mundo tá pirando. Agora, esse acordo da BlackRock com a Coinbase pode levar a BTC para um rally que deve ostentar um patamar de 773 mil dólares por cada BTC. Segundo a consultoria Invest Answers, a quantidade de capital que esse acordo Coinbase e BlackRock vai disponibilizar através do software Aladdin, que é o software onde a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do planeta, ela disponibiliza esse software, o Aladdin, esse sistema, para diversas outras gestoras de fundos. E a quantidade de recursos que esses institucionais terão acesso com um simples clique no Aladdin pode sim levar a BTC para um bull run que só deve terminar em 773 mil dólares. As métricas envolvidas nesse estudo estão todas aqui milimetricamente expostas. Vamos ver se a gente vai chegar a 773 mil, mas na minha leitura essa corrida de touros vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante em 240 mil dólares. Aí sim a gente vai ter estressado as uppers da nossa grade de expansão logarítmica exponencial para depois, numa segunda pernada corretiva, que vai ser a onda 2, a gente voltar a estressar as lowers para depois buscar um patamar nesse sentido. Então aqui, ó, voltando para nossa grade de expansão logarítmica exponencial que está voltando para o game, a gente deve estressar as uppers até bater num patamar de 240 mil dólares, depois voltar numa onda 2 e numa onda 3 buscar algo em torno de... que muito provavelmente vai acontecer após o halving de maio de 2024. Buscar algo acima de 240, que provavelmente vai bater nesse patamar de 700 e tantos mil. E aí a gente já vai ter ultrapassado o halving de maio de 2024, que vai aproximar a BTC de $1 milhão, o que deve acontecer
para depois de 2025, muito provavelmente entre 2026 e 2027. Mas o fato é que o tapete regulamentar, o tapete em termos de aporte institucional já vai ter acontecido. Agora que a BlackRock entrou na jogada, vocês podem ter certeza que políticos vão mudar a abordagem em relação às cripto, já que a BlackRock é dona de quase tudo que a gente consome no dia a dia, em termos de energia elétrica, em termos de insumos de bens de consumo, higiene, cerveja, alimentação. A BlackRock é dona de uma parte de tudo. E, enfim, eles agora entrando na jogada, não tem volta, a pasta já saiu do tubo, vamos colocar assim. A BTC vai caminhando resiliente em direção a $1 milhão. Gente, o número de desenvolvedores na rede Ethereum não para de explodir, mesmo com a retração do mundo cripto. Nisso que alguns chamaram de inverno cripto, o aporte em termos de códigos dentro do ecossistema não parou de crescer. Tem um relatório muito interessante da Telstra, que é a gigante, é o braço de investimentos da gigante australiana de telecomunicações, dá conta de que o aporte de códigos nesse ecossistema não para de crescer exponencialmente. E o Vitalik Buterin afirma que o dimensionamento das segundas camadas de validação junto à rede Ethereum vai criar uma sistemática de pagamento via stablecoin que vai fazer frente às CBDCs dos bancos centrais. Segundo o Vitalik Buterin, muita gente vai preferir gastar com stablecoins, com um SDC, com um SDT, justamente para preservar a sua privacidade, já que você gastar os seus reais digitais emitidos pelo Banco Central do Brasil, você vai estar abrindo toda a sua vida para o Banco Central do Brasil. Ele vai saber a cerveja onde você tomou a última cerveja, onde você gastou com a última viagem, e as stablecoins sempre terão um lugar ao sol, já que os bancos centrais e as suas CBDCs vão arrancar a privacidade dos súditos. E o Senado norte-americano aprova um pacote de incentivo à proteção de política climática, saúde e impostos, determinando que o Tesouro norte-americano torre $700 bilhões. Ou seja, é o Federal Reserve tentando controlar a inflação e criar um aperto quantitativo, e por outro lado os políticos norte-americanos impondo ao Tesouro, ao Departamento do Tesouro, um gasto de quase $1 trilhão. Não é à toa que os mercados estão animados hoje. Vamos ver quanto é que está a Nasdaq, agora subindo futuros, subindo mais 0,44. E as empresas de criptomoedas estão gastando $2,4 bi em patrocínio esportivo. Já se iguala ao montante gasto com marcas de cervejas e outros grandes anunciantes de poder financeiro. É o mundo cripto chegando para ficar. E um aspecto muito interessante na viagem da Nancy Pelosi a Taiwan foi pouco abordado pelos provedores de informações, principalmente os financeiros. A Nancy Pelosi, ela visitou o presidente da TSMC. A TSMC é a maior fabricante de semicondutores do mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. A TSMC, ela responde por mais de 50% do fornecimento de semicondutores, chips de computador, com até 5 nanômetros. Ou seja, segundo os Estados Unidos, esse tipo de insumo é essencial para aplicações militares avançadas e para a vida civil norte-americana. Semicondutores desse patamar de até 5 nanômetros é uma tecnologia muito específica que poucas empresas dominam um ciclo completo de fabricação, e os Estados Unidos são fortemente dependentes de uma única empresa, a TSMC, para produzir esses esses semicondutores de ponta. Isso significa que um dos objetivos geopolíticos da China em relação a Taiwan é também se apropriar desse tipo de tecnologia, mas a China não pode simplesmente bombardear Taiwan e inviabilizar o ciclo complexo de produção de semicondutores de até 5 nanômetros. Ou seja, a China teria que promover uma invasão à ilha sem destruir a TSMC.
Por outro lado, os Estados Unidos, nesse momento, são fortemente dependentes da TSMC, que, se for objeto de uma apropriação chinesa, comprometeria o avanço militar tecnológico das forças de segurança norte-americanas e também o avanço civil. Ou seja, tem uma guerra geopolítica em torno dessa empresa. Fora que, tirando a TSMC, as outras 4 empresas no mundo que são capazes de fabricar semicondutores de até 5 nanômetros, das outras 4, 3 estão em Taiwan. Ou seja, só Taiwan responde por mais de 50% da produção de semicondutores de até 5 nanômetros. Ou seja, aquilo equivale a uma Arábia Saudita em termos de produção de semicondutores. Existe uma guerra geopolítica em torno de Taiwan diante dessa tecnologia dominada pela ilha. Ou seja, gente, o mundo tá maluco, a BTC tá resiliente. Agora, analistas dando conta de que a BTC engatou uma quinta em direção a 773 mil dólares, porque entrou na jogada a BlackRock e o seu sistema Aladdin, que é compartilhado com os maiores gestores de fundos do planeta, que agora, com um simples clique, conseguem comprar criptoativos direto na Coinbase. E isso sim pode ser um PayPal 2. Vocês lembram quando o PayPal autorizou a compra de cripto? Que a BTC explodiu de 10, 11 mil dólares e voou direto para 60 e tantos mil dólares, 64, naquela primeira pernada. É isso que pode acontecer agora. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.